Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daverson no Grêmio em 2024, pagando uma multa rescisória milionária. Isso indica que o Renato vai permanecer no ano que vem? E tem um outro atacante já na pauta. A temporada que vem já começou. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vamos falar do nosso Grêmio e um apanhado de informações nas últimas horas que dão conta já de dois reforços para o ataque que o Grêmio estaria negociando, sondando, tentando já para o ano que vem. Esses dois reforços com o aval do técnico Renato Portaluppi, o que indica, não que o Renato vai permanecer, mas há uma tendência muito forte de que isso aconteça. Mesmo que ele não permaneça, é muito natural, gente, o treinador vigente participar já do planejamento para o próximo ano. Isso, às vezes, é um erro muito grave que as diretorias cometem, porque elas fazem isso com o técnico que está ali naquela temporada e depois simplesmente trocam o comando técnico quando quem decidiu por, muitas vezes, liberar alguns atletas, indicou jogadores para contratar, acaba saindo. Mas é normal, mesmo sem saber se o Renato vai permanecer ou não, que ele, enfim, faça o planejamento e deixa aqui já, né, tudo mastigadinho, como ele gostava de dizer, já para a próxima temporada ou para um outro técnico. Mas cara, é muito difícil que o Renato não permaneça. É onde ele se sente bem, é onde ele tem respaldo, a diretoria vai continuar, então não há uma troca de gestão que pudesse haver um desgaste nesse sentido. O Renato vai pedir uma valorização, ele fecha contratos anuais, sem multa de parte a parte, né, com o Grêmio, seja para demitir ou ele ou para ele sair. O Renato tem regalias que ele não teria em nenhum outro clube, tem uma ingerência, né, sobre várias áreas do clube, então pelo Renato ele não vai sair. Acho muito difícil, não é um cara que tenha mercado. Pode ser que, de repente, sei lá, se o Diniz seja efetivado na seleção, que o Fluminense tente o Renato. Não sei, o Botafogo, quem sabe, para o ano que vem. Não sei, acho difícil. E aí, com isso, né, a tendência é que ele permaneça no Grêmio na próxima temporada. E já começou não apenas a indicar, porque esses dois atletas, eles não são necessariamente indicações do Renato. Eles têm o aval do Renato depois de uma análise do centro de dados do Grêmio em relação a números e estatísticas desses jogadores. Vamos lá, vamos detalhar o que está acontecendo a respeito deles. O primeiro que chama mais atenção é o Daverson, porque por tudo que envolve o Daverson, né? O Daverson tem 32 anos, já está há 2 temporadas no Cuiabá, é um cara muito querido pelas crianças, por vários torcedores brasileiros, e muitas vezes esse lado folclórico do Daverson acaba aflorando, e muitas vezes a gente ignora os números dele. É verdade que o momento do Cuiabá não é o mais indicado, ele marcou um gol nos últimos 9 jogos, mas ele tem 15 gols em 40 partidas só nessa temporada. E é um cara muito importante para o Cuiabá. O Cuiabá está fazendo uma campanha de, sei lá, tentar uma vaga na Sul-Americana do ano que vem, que já seria fantástico, né? Bem distante hoje do rebaixamento, mais do que outras equipes enormes, gigantes, como Vasco, Santos, Corinthians. O Cuiabá está numa zona mais intermediária, e muito por conta do Daverson, se não pelos gols, pela liderança, por estar se envolvendo muito nos jogos. Então eu acho que o Daverson, assim, ele tem uma importância muito grande, uma representatividade muito grande no comando de ataque de uma equipe como o Cuiabá, afora, né, as questões extra-campo ou de, enfim, de aplaudir torcida, dar piscadinha, dar beijo na câmera, fazer umas maluquices como ele sempre faz. Mas o Daverson é o Daverson, né? A gente conhece ele já há algum tempo. Agora, para o Grêmio é uma boa, a questão é o seguinte, ele tem contrato com o Cuiabá até 2024. E ele fez um comentário numa postagem do paraguaio Isidro Pita, que está lá no Cuiabá, dizendo: vou sentir saudades de jogar com você. Isso obviamente repercutiu muito com a torcida do Cuiabá e ele apagou a postagem. Mas o print, o print é eterno, né, meus amigos? E aí tudo isso vem à tona no momento em que há informação de que o Grêmio sondou a situação do Daverson. Não apenas sondou, como buscou informações pela análise de dados que tem e também por conta da multa rescisória a ser paga, já que ele tem contrato por mais uma temporada. E aí é que pega. A multa é de 20 milhões de reais. O Rafael Pfeiffer, que é um cara muito bem informado sobre Grêmio, repórter da Rádio Guaíba, o qual conheço e respeito muito, ele disse que o Grêmio estaria disposto até a pagar essa multa, contando com investidores. O fato é, o Luizito Soares encerra sua trajetória no Grêmio, ele não vai ficar em dezembro,
O Grêmio já tem essa informação, ele já comunicou o Grêmio que não vai ficar. Então, assim, existe um movimento de fica Soares. O Renato já disse que se ele ficar é um milagre. Não existe essa chance. No momento, o Soares está até vendo casas e toda a logística para morar em Miami na próxima temporada. Ao sair o Soares, eu não estou dizendo aqui que o Grêmio vai contratar o Daverson para o lugar dele. Não, mas o Grêmio vai ter que reforçar o seu elenco. Ainda mais projetando uma Libertadores, que é o que está se desenhando, e tomara que o Grêmio consiga manter essa vaga, seja fase de grupos ou pré. Tomara que fase de grupos. O Daverson seria um cara, digamos assim, para hoje, ele seria um bom substituto para o Soares, ele seria um bom reserva. O Daverson não vem para ser a solução, mas o Pfeiffer tem informação de que os investidores poderiam ajudar o Grêmio nessa multa rescisória. Tem uma outra informação de que o Cuiabá, é óbvio que ele não vai ser intransigente no pagamento dessa multa. O Grêmio vai conseguir negociar bem essa multa de 20 milhões de reais. E aí sim eu já começo a imaginar que a coisa pode acontecer. 20 milhões eu acho muito dinheiro por um jogador de 32 anos, que você, sei lá, esteja desesperado para ter ele aqui. Espera mais um ano e pega ele de graça. Né? Com 33, tá bom. Mas não, nesse momento, você tirar o Daverson do Cuiabá, tem que pagar uma multa, mas não precisa ser nesse valor todo, isso é muito comum. Tem um valor alto, você negocia e acaba baixando, entrando num denominador comum. A questão é, o Daverson aos 32 anos, numa temporada que o Grêmio vai ter Campeonato Gaúcho, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, mais alguma coisa? Vai ser importante, porque o Grêmio vai contratar outros jogadores de um quilate maior, de uma outra prateleira, não um Luizito Soares, porque um substituto à altura para o Luizito seria o Lewandowski, cara. Então, assim, não tem. O quarto maior artilheiro em atividade no mundo, não tem substituto, não tem comparação para você trazer. Nem o Cavani, que está se arrastando no Boca lá, seria hoje uma solução para entregar o mesmo benefício esportivo que entrega o Luizito Soares. Então o Daverson seria um cara para grupo. Agora, pagar isso para grupo é que é a questão. Enfim, isso vai ser muito debatido e discutido nos próximos dias. Eu vou dizer, para grupo, um cara como complemento, um centroavante que muitas vezes foi o Diego Souza aqui, depois dele ter perdido a titularidade, dele entrando nos jogos e tal, me serve. O Daverson me serve como centroavante. Acho ele bom centroavante. E o Renato é um cara que sabe trabalhar com pessoas como o Daverson, né? Que são meio doidinhas assim e tal. O nosso menino maluquinho, o Renato tem essa liderança, né? Capaz de botar o Daverson nos eixos. O Filipão tem esse perfil, né? Que o Renato tem. E o Daverson com o Filipão foi campeão brasileiro, sendo decisivo naquele título em 2018 pelo Palmeiras. Vamos lá, o outro atacante que está na pauta é Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues deu muito trabalho para o Grêmio quando os dois se enfrentaram na Copa do Brasil. Depois o Cruzeiro caiu de produção, né? Hoje está na zona do rebaixamento e o Bruno Rodrigues, enfim, ele perdeu espaço, mas também é verdade que o Cruzeiro perdeu jogadores, né? E ele estava na reserva e agora voltou para a titularidade, né? O Gilberto, por exemplo, foi um que saiu, o Henrique Dourado, e o Bruno Rodrigues meio que perdeu espaço e agora voltou. Ele veste a 9, não é um 9, é um jogador de beirada, mas sabe fazer a 9 também. Eu lembro dele no São Paulo, mas no São Paulo ele teve muito pouca oportunidade. Ele chega da Ponte Preta como um dos raros jogadores do elenco do São Paulo, naquele momento, que tinham essa característica do 1 contra 1, de jogador de lado, mas o São Paulo jogava num outro sistema, na época do Hernan Crespo, depois Rogério Ceni, ele não foi aproveitado, foi para o futebol português e voltou comprado no investimento do Tombense, que é um grupo de empresários que colocou ele lá. Ele empresta, esse grupo de empresários empresta o Bruno Rodrigues ao Cruzeiro, com o Cruzeiro comprando parte dos seus direitos, 33,33%. O restante fica com o Tombense. Ao final dessa temporada, alguém vai ter que comprar o Bruno Rodrigues. Seja o Cruzeiro, para ficar com ele, seja outro clube interessado. O Grêmio tem uma concorrência do São Paulo, vejam só. Justamente por onde ele passou, não foi muito aproveitado e agora o São Paulo se interessa pela contratação do Bruno Rodrigues. Ele ficou muito chateado, eu tenho como informação para você, por esse não aproveitamento dele no São Paulo. Então isso pode ser um complicador, pode ser que ele queira dar a volta por cima, pode ser que ele queira dar certo no São Paulo e daqui a pouco opte por jogar no tricolor paulista. Mas também vai depender dos valores envolvidos e, enfim, de quem conseguir bancar, né, esse valor que o Tombense quer recuperar nesse momento. O valor de mercado dele gira em torno de 4 a 5 milhões de dólares ou 4 milhões de euros.
cerca de 20 e poucos milhões de reais. É um valor considerável, né? Mas pela totalidade do jogador. Daqui a pouco você consegue comprar uma fatia, pegar... não sei se o Tom Benz vai aceitar empréstimo, enfim, mas adquirindo uma parte, deixando a outra parte para uma futura negociação, para uma mais-valia, né? É um jogador de 26 anos e que tem números nessa temporada de 11 gols, isso, e 5 assistências em 42 jogos. 11 gols e 5 assistências. Repito, ele começou muito bem, chegou a ser um dos destaques do Cruzeiro no primeiro turno, né? O Cruzeiro estava muito bem, depois o Cruzeiro caiu demais e o Bruno Rodrigues não conseguiu dar sequência, mas ele é um jogador interessante nesse aspecto. Também é um jogador, falando de Grêmio, para grupo, para você complementar. O Grêmio vai liberar alguns atletas aí, o Iturbe, o Ferreirinha, né, provavelmente esteja encerrando o seu ciclo com o Grêmio, o Gustavinho, que é outro jogador que veio do América Mineiro para fazer essa função e acabou não decolando. Tem outros atletas aí que o Grêmio vai fazer um remanejamento de plantel e pode incluir aí, quem sabe, o Bruno Rodrigues. Já é um nome tentado, o Grêmio tem interesse, o São Paulo também, e ao final da temporada a gente vai saber se ele vem. E o Daverson, como eu disse, aí mais para centroavância, para ser um jogador ali também complementar. Por enquanto, obviamente, não empolga, né, gente? Claro que depende dos valores. O Grêmio vai em busca de nomes muito maiores, mas por enquanto o que está se falando é a respeito desses dois. Repito, para grupo, tudo certo. Mas a gente precisa, obviamente, reforçar o time titular ainda, não só o elenco. Gostaram? Inscreva-se no canal. Tem muito não inscrito chegando aqui. É só o que eu peço para você. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é um favorzinho que você faz para mim, deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal, ativando a notificação, o sininho também, porque tô postando vídeo na madrugada, aí você recebe a notificação no teu celular, chega o conteúdo, você me assiste e tá tudo certo. Meu muito obrigado. Até uma próxima. Tchau!